E se o maior inimigo do dólar não estivesse em Pequim nem em Moscou, mas em Washington? E se a tentativa de proteger uma hegemonia fosse justamente o ato que acelera seu colapso? Quando Donald Trump subiu ao palanque em sua campanha para um segundo mandato, ele não falou como candidato. Falou como um comandante diante de um campo de batalha global onde o inimigo não era só outro país, mas qualquer moeda que ousasse competir com o dólar americano. E foi ali, sob holofotes e bandeiras tremulando ao vento, que ele lançou a promessa mais explosiva de sua campanha. Quem ousar abandonar o dólar pagará com tarifas de 100%. Nada de acordos, nada de diplomacia, só força. Na superfície parecia bravata, mais uma frase de efeito, mas para as engrenagens do sistema financeiro internacional, aquilo soou como uma declaração de guerra. Trump sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não estava apenas defendendo uma moeda, estava tentando congelar a história, parar o tempo, impedir o mundo de seguir seu curso natural rumo a uma nova ordem monetária, mais fragmentada, mais descentralizada. E como se fosse possível travar a maré com decretos, o presidente americano declarou: se perdermos o dólar, será como perder uma guerra, como perder a revolução. E talvez ele estivesse certo, mas pelo motivo errado. Porque o dólar sempre foi mais do que papel pintado ou código digital. Ele foi durante décadas o símbolo material de uma ordem onde os Estados Unidos ditavam regras absolutas. Cada transação global feita em dólar era, na prática, uma reafirmação de quem mandava. Cada barril de petróleo cotado na moeda americana era uma bandeira tremulando no meio do deserto. Cada banco central que acumulava títulos do Tesouro dos Estados Unidos estava, voluntariamente ou não, financiando o império. Mas e se esse mundo já tivesse começado a ruir antes mesmo de Trump retornar à Casa Branca? Alguns países começaram a buscar saídas. Primeiro discretamente, depois em bloco. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Os BRICS fundaram novos bancos, selaram acordos bilaterais em moedas locais, começaram a comprar ouro como se estivessem estocando segurança. E Trump? Trump prometeu implementar tarifas, com ameaças, com bravatas. Ele acreditava que a intimidação funcionaria, que os países se curvariam diante do ultimato. E chegou a encenar um diálogo imaginário, um delírio de poder. Vocês vão abandonar o dólar? Então não vendem mais nada pra gente. Vamos colocar 100% de tarifa. E eles vão vir correndo dizendo: Senhor, queremos muito voltar pro dólar imediatamente. Mas o mundo real não funciona como seus discursos. A cada ameaça, o mundo reagia não com submissão, mas com distância. A cada grito vindo de Washington, o eco voltava mais fraco, mais vazio. E foi aí que começou a tragédia de um império. Trump tentou blindar o dólar com cercas tarifárias e abriu, sem perceber, a maior rachadura já vista no sistema monetário global desde Bretton Woods. Você se lembra da velha máxima? Se você só tem um martelo, todo problema parece um prego. Pois bem, Trump tinha um arsenal de tarifas e o usou como se o mundo fosse feito de madeira. Mas não era. O mundo é líquido, fluido, e escapa por entre os dedos de quem tenta agarrá-lo à força. Então, ao invés de resgatar a centralidade do dólar, o que Trump fez foi expor a fragilidade do sistema. Como alguém que tenta tapar um vazamento com explosivos. Agora, imagine o cenário. Um presidente ameaça colocar 100% de tarifas em qualquer país que saia do dólar, ao mesmo tempo em que as maiores economias emergentes já negociam há anos usando outras moedas, ao mesmo tempo em que bancos centrais acumulam ouro, euro, yuan, franco suíço, qualquer coisa, menos dólares. Ao mesmo tempo em que até aliados históricos dos Estados Unidos, como o Japão e a Alemanha, começam a questionar sua dependência. Enquanto Trump discursava sobre força e punição, algo muito mais perigoso acontecia longe das câmeras. A confiança evaporava. Investidores, fundos de pensão, bancos privados, todos começaram a recalibrar suas apostas. Não por ideologia, mas por medo. Medo de que o dólar, antes porto seguro, se tornasse uma arma e uma armadilha. E esse é o ponto onde a narrativa deixa de ser política e se torna estrutural. Donald Trump queria ser o guardião do dólar, mas para o resto do mundo ele virou o alerta vermelho. Um presidente imprevisível, agressivo, disposto a transformar a moeda mais usada do planeta em uma forma de chantagem. E quando uma moeda vira instrumento de vingança, ela deixa de ser reserva de valor. Trump não foi o início da desdolarização, mas foi talvez o seu maior catalisador. E é justamente por isso que a parte mais irônica dessa história é também a mais trágica. Trump acreditava que poderia salvar o dólar com ameaças. Mas ao fazer isso, ele transformou o dólar em risco. E na lógica do capital, risco é custo. E custo, meu amigo, é tudo que os investidores evitam. Enquanto Trump apostava na retórica da força, os números diziam outra coisa. Reservas em dólar caindo. Títulos do tesouro sendo vendidos. Moedas alternativas ganhando espaço.
ouro batendo recordes históricos. E se até mesmo os aliados dos Estados Unidos começam a vender seus títulos e buscar outras formas de reserva, o que ainda sustenta essa hegemonia? Durante décadas, ouvimos que o dólar era inevitável, que por mais defeitos que tivesse, ele ainda era o menos pior, o terno limpo num armário de roupas sujas. E muitos acreditaram. Acreditaram porque era conveniente, porque era estável, porque todos os outros também acreditavam. O dólar não está sendo derrubado, ele está sendo abandonado. Não são apenas governos autoritários, são países do sul global ou inimigos da democracia, como gostam de rotular. São bancos, fundos de investimento, empresas multinacionais, aliados históricos. Mas essa história não está só nos corredores do poder. Ela também vive no preço do que você compra no mercado, no aumento da gasolina, na alta do aluguel, no boleto que chega mais caro, mesmo que seu salário não tenha mudado. Afinal, quando o mundo para de confiar no dólar, o dólar perde valor. E quando o dólar perde valor, tudo que ele comprava com facilidade agora custa mais. Pense nisso como uma reação em cadeia. Trump ameaça o mundo com tarifas. O mundo responde vendendo títulos dos Estados Unidos. O rendimento dos títulos sobe, a confiança cai, o dólar enfraquece. Foi isso que começou a acontecer depois do chamado Dia da Libertação, 2 de abril, quando Trump anunciou sua rodada de tarifas globais. Em menos de uma semana, o rendimento do título de 10 anos do Tesouro Americano disparou. Uma febre nos mercados. Um sinal claro. Os investidores estavam pulando do barco. E quem são esses investidores? Não estamos falando de revolucionários com bandeiras vermelhas. Estamos falando de fundos de pensão, de seguradoras, de gestores de patrimônio que cuidam do dinheiro de milhões de famílias ao redor do mundo. Gente que, até ontem, acreditava piamente na segurança do título mais confiável do planeta. Mas aí veio Trump com seus mísseis tarifários e esses mesmos investidores começaram a se perguntar: será que vale mesmo a pena manter dinheiro preso num sistema onde o chefe do Estado pode, a qualquer momento, transformar a moeda em arma? É como se o gerente do seu banco dissesse que vai congelar sua conta se você não seguir as opiniões dele. Você deixaria seu dinheiro ali? Pois foi exatamente isso que muitos países e empresas começaram a fazer: tirar o dinheiro da mesa, procurar alternativas, comprar ouro, comprar euro, comprar iene, qualquer coisa menos dólar. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque Trump não está enfrentando resistência só de fora. Ela está vindo também de dentro, de Wall Street, do Deutsche Bank, do próprio mercado que supostamente ele conhece tão bem. O Deutsche Bank, um dos maiores da Europa, publicou um relatório chocante. Estamos testemunhando um colapso simultâneo dos ativos dos Estados Unidos. Ações, dólar, títulos. O mercado perdeu fé. E mais, a política econômica da administração Trump está acelerando a desdolarização para proteger investidores internacionais da arma do dólar. O próprio mercado vendo o dólar como uma ameaça. Não é ideologia, é autopreservação. Porque num sistema onde o risco político contamina a moeda, o ativo perde sua essência. E o dólar está se esvaziando. Agora pense no seu cotidiano. Você trabalha, guarda um pouco por mês, tenta manter uma reserva de emergência, mas de repente, tudo que você economizou começa a perder valor. Você não fez nada de errado, só confiou demais num sistema que não se sustentava mais. Porque quando o dólar perde sua posição como reserva de valor, a inflação não é apenas uma estatística do noticiário. Ela vira sua realidade. Ela invade o supermercado. Ela corrói seu salário. Ela transforma sua estabilidade em dúvida. E o mais perverso é que essa crise não começou com uma falência. Começou com uma escolha. Trump quis conter o movimento da história com muros tarifários. Mas esqueceu que ideias, como rios, sempre encontram outros caminhos. O Japão, maior detentor estrangeiro de títulos americanos, começou a ameaçar vendê-los como resposta às tarifas. A Alemanha, cansada da instabilidade, aumentou suas compras de ouro. A China, em silêncio, segue substituindo suas reservas por ativos mais estáveis ainda que menos lucrativos. A questão não é se o dólar vai ser substituído por outra moeda única. A questão é que ele está perdendo o monopólio. Estamos entrando numa era de pluralidade monetária, de escolhas. E diante da escolha cada vez mais, países estão escolhendo não o dólar. E não se engane, isso afeta você. Porque se o mundo para de financiar os déficits americanos, os Estados Unidos terão que imprimir mais dólares. E imprimir mais dólares significa inflação. E inflação significa perda de poder de compra. E perda de poder de compra significa, mais uma vez, você pagando a conta. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Durante anos, a força dos Estados Unidos não veio apenas de seu exército, nem de Wall Street.
Ela vinha, sobretudo, da cumplicidade, do consentimento passivo de aliados históricos que, por pragmatismo ou conveniência, aceitavam o papel de satélites orbitando a hegemonia americana. Mas o que acontece quando esses satélites começam a procurar seu próprio Sol? Foi exatamente isso que vimos acontecer nos bastidores do início do segundo mandato de Donald Trump. E o mais surpreendente é que o estopim não foi uma guerra, nem um colapso econômico. Foi uma tarifa. Mas o que Trump não percebeu é que o mundo de 2025 já não tem medo. E quem não tem medo não se submete. Japão, Coreia do Sul, Vietnã. 3 nomes que, historicamente, estiveram sob a sombra dos Estados Unidos. 3 países que hoje traçam caminhos próprios, nem sempre por afinidade com a China, mas por exaustão de serem tratados como peças num tabuleiro que não controlam. Você consegue imaginar o Japão, um país militarmente ocupado pelos Estados Unidos há quase 80 anos, publicamente confrontando a Casa Branca? Pois isso aconteceu. Parlamentares japoneses, até então discretos, começaram a criticar abertamente a postura de Trump. Chamaram-no de delinquente tarifário. Uma vergonha, um risco. E o mais simbólico, o ministro das Finanças do Japão sugeriu a possibilidade de vender parte da montanha de títulos da dívida americana que Tóquio ainda mantém. Mais de 1,1 trilhão de dólares em reservas. E se o Japão, o aliado mais leal dos Estados Unidos no Pacífico, começa a cogitar esse tipo de retaliação, o que esperar dos demais? Pois foi exatamente isso que o Vietnã demonstrou dias depois. Trump tentou pressionar Hanoi com tarifas agressivas, esperando empurrá-los para longe de Pequim. O resultado? Xi Jinping voou até o Vietnã, apertou mãos, sorriu para fotos e assinou mais de 40 acordos bilaterais. Foi uma aula de diplomacia. Enquanto os Estados Unidos ameaçavam, a China construía. E a Coreia do Sul? Mesmo cenário. Histórica rival da China, ainda marcada pela colonização japonesa, a Coreia do Sul surpreendeu ao sentar à mesa com seus 2 vizinhos históricos em um encontro trilateral. O primeiro em 5 anos. Eles não estavam ali para firmar alianças militares, nem para declarar oposição aos Estados Unidos. Estavam ali para fazer algo muito mais perigoso: planejar uma resposta conjunta à guerra tarifária de Washington. 3 países com traumas profundos, rivalidades históricas e feridas coloniais sentam juntos para proteger seus interesses econômicos diante de um aliado que virou ameaça. O mundo já não gira mais em torno da Casa Branca. Mas a pergunta que talvez você esteja se fazendo é: tudo isso não é apenas geopolítica? Como isso me afeta? Vamos sair do gabinete e entrar na sua casa. Imagine que o Japão, maior detentor de dívida americana, decida de fato vender uma parte significativa de seus títulos. O que acontece? A taxa de juros sobe, o dólar cai. O preço de tudo o que os Estados Unidos importam sobe. E quem vai pagar essa conta? Você. No supermercado, na bomba de gasolina, na fatura do cartão. Porque quando os aliados pulam fora, o navio afunda mais rápido. E Trump, ao ameaçá-los, acelerou essa debandada. O mais irônico é que essa política de confronto foi vendida como uma estratégia de contenção da China. Mas o que se viu foi o oposto. Com as ameaças americanas pairando sobre Japão, Vietnã, Coreia do Sul e até Índia, Pequim viu a oportunidade perfeita para se reposicionar, sem disparar um tiro, sem romper nenhum tratado. A China entendeu que a melhor arma era a previsibilidade. Enquanto os Estados Unidos atacavam com tarifas e imprevisibilidade, a China oferecia estabilidade, contratos longos e cooperação técnica. E os países toparam. O nome disso? Realinhamento. Mas antes de irmos, um pedido direto a você que chegou até aqui. Se essa história faz sentido, se ela acende algo em você, uma dúvida, uma inquietação, uma vontade de entender mais, então não deixe isso morrer aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que ainda acha que tudo está como sempre foi. Porque não está. Os sinais estavam ali, para quem quisesse ver. Em vez de recuar, o presidente dobrou a aposta. Em vez de corrigir o rumo, ele incendiou a estrada. E o mercado respondeu da única forma que sabe: vendendo. As consequências foram imediatas. Em questão de dias, o rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 10 anos disparou. Mas o que isso significa? Para o cidadão comum, é só um gráfico que sobe. Mas para o sistema financeiro global, é o equivalente a um sismo. Porque quando o rendimento sobe, não é porque o título ficou mais atrativo. É porque está sendo descartado. É porque os investidores estão pulando do navio. Títulos americanos, que por décadas foram o ativo mais seguro do planeta, passaram a ser vistos como um risco sistêmico. O risco é o limite que define onde o dinheiro dorme. E de repente, o colchão do Tesouro Americano parecia cheio de pregos. O mais irônico? Trump dizia querer proteger o dólar.
Mas foi ele quem colocou um alvo nas costas dos títulos que sustentam a moeda americana. E não demorou para que os jornais financeiros começassem a soar o alarme. O Financial Times alertava sobre a fuga de capitais. O Wall Street Journal apontava o dedo para os riscos de represálias chinesas. Bloomberg falava, com todas as letras, em desdolarização estrutural. China e Japão, os dois maiores detentores de títulos da dívida americana, passaram a discutir abertamente a possibilidade de retaliar com a venda dessas reservas. Se China ou Japão começarem a vender esses ativos em larga escala, os preços despencam. E como os preços caem, os rendimentos sobem. E quanto mais os rendimentos sobem, mais caro fica para o governo americano se financiar. O governo dos Estados Unidos tem uma dívida gigantesca e precisa rolar essa dívida o tempo todo. Ou seja, precisa que alguém continue comprando seus títulos todos os dias, todas as semanas. Se esse comprador desaparece, o sistema treme. E foi isso que vimos acontecer. Por trás da subida dos rendimentos está a mensagem mais simples que o mercado pode enviar: não confiamos mais. E quando a confiança some, tudo desmorona. Esse é o ponto onde o jogo muda. Porque não estamos mais falando de geopolítica, mas de matemática. O governo dos Estados Unidos gasta mais do que arrecada. E só consegue sustentar isso porque o mundo compra seus títulos. Mas se o mundo recuar, os Estados Unidos têm duas opções: cortar gastos ou imprimir dinheiro. E imprimir dinheiro, você já sabe, significa inflação. E aí, como se já não bastasse, Trump ataca o Banco Central. Chama Jerome Powell, presidente do Fed, de fracassado. Grita em letras maiúsculas: corte os juros agora. Mas há um problema. O Fed não pode cortar juros se a inflação não recuar. E a inflação não recua se o governo continuar espalhando tarifas e incertezas. É um ciclo de loucura econômica. E o pior, é uma armadilha criada por quem deveria protegê-la. Enquanto Trump sobe o tom, impõe tarifas, ameaça aliados e exige submissão. A China não responde com gritos. Ela responde com movimento. Um movimento preciso, estratégico e implacável. Você se lembra do velho ditado: se você quiser ver onde está o poder, siga o dinheiro? Pois siga. E veja onde ele está indo. Desde 2014, a China vem reduzindo sistematicamente sua exposição à dívida americana. Naquela época, Pequim mantinha mais de 1,3 trilhão de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Hoje, esse número caiu para pouco mais de 700 bilhões. É como se o maior credor dos Estados Unidos estivesse dizendo: estamos nos preparando para um mundo onde não precisaremos mais de vocês. Mas não pense que isso é impulso. Não é uma birra de governo. É estratégia de Estado. É o movimento de uma potência que aprendeu a jogar o jogo americano melhor que os próprios americanos. E o que a China está comprando no lugar? Ouro, euro, dívida europeia, moeda japonesa, diversificação, proteção, independência. Só em 2024, a China comprou mais de 260 toneladas de ouro, o maior volume anual em mais de meio século. Porque o ouro, ao contrário dos títulos americanos, não pode ser congelado, não pode ser usado como arma, não depende da vontade de Washington. E a China não está sozinha. Rússia, Turquia, Índia, Brasil, todos seguem a mesma trilha. O top 10 de países que mais acumularam ouro nos últimos anos é dominado por membros dos BRICS e seus parceiros próximos. Não é coincidência, é o novo código de sobrevivência. Esses países entenderam que o dólar virou um risco, e o gatilho foi dado pelos próprios Estados Unidos. Você se lembra de 2022? O congelamento das reservas russas após a invasão da Ucrânia? Quase 300 bilhões de dólares em ativos simplesmente bloqueados. Não importa o que você ache do governo russo. A questão aqui é outra. Se os Estados Unidos podem fazer isso com a Rússia, podem fazer com qualquer um. Países como Irã, Venezuela, Líbia e até o Afeganistão tiveram ativos em dólar congelados unilateralmente nos últimos anos. O Ocidente chama de sanção. O Sul global chama de saque. E a resposta tem sido clara. Não queremos mais depender de um sistema que pode virar contra nós a qualquer momento. E o mais assustador para Washington é que a tese está funcionando. O mundo está se mexendo, os fluxos estão mudando e o centro gravitacional do poder está se deslocando. Se a China fosse uma potência bélica, como os Estados Unidos, teria invadido países, instalado bases, derrubado governos, mas ela está fazendo algo ainda mais duradouro. Está oferecendo alternativas, rotas comerciais sem o dólar, acordos de energia em yuan, infraestrutura financeira paralela. O BRICS criou o NDB New Development Bank, com sede em Xangai. Objetivo: financiar projetos sem precisar do FMI ou do Banco Mundial. Países como Argentina, Egito e Arábia Saudita já expressaram interesse. Sabe o que isso significa? Que a fila para sair da órbita do dólar está crescendo. A cada tarifa nova, a cada ameaça, a cada ataque à independência do Fed, ele reforça a tese dos não alinhados. Precisamos sair enquanto é tempo.
E sabe o que é mais assustador nisso tudo? É que não há solução fácil. Se a China despejasse todos os seus títulos de uma vez, causaria um colapso no mercado e se prejudicaria também. Ela não quer isso. O que ela quer é esvaziar o sistema por dentro, tirar um tijolo por vez, desacelerar o pulmão do império até ele sufocar sozinho. Você sabia que em 2024 o preço do ouro ultrapassou a marca histórica dos $3.000 por onça? E que esse valor continuou subindo em 2025, mesmo com o dólar forte nas manchetes? Porque uma coisa é o ouro subir durante crises. Isso sempre aconteceu. Mas o que vemos agora não é uma alta comum. É uma corrida por proteção. Um sinal claro de que os grandes investidores, os bancos centrais e os fundos soberanos estão abandonando o discurso da segurança americana e buscando abrigo em algo que os Estados Unidos não podem controlar. E o motivo real disso tudo foi o medo de ter ativos congelados. Medo de que os Estados Unidos, diante de suas crises internas, decidam simplesmente mudar as regras do jogo outra vez. Mas esse movimento vai além do ouro. Você se deu conta que o dólar caiu mais de 8% em relação ao euro só em 2025? E quase 9% frente ao franco suíço? Parece técnico, né? Mas não é. É o reflexo de uma decisão coletiva de que talvez seja melhor guardar valor em outras moedas. E aqui entra uma das histórias mais reveladoras dessa transição: o colapso do carry trade em iene. Se você nunca ouviu esse termo, vou explicar. Durante anos, investidores do mundo inteiro usaram uma estratégia sofisticada, mas simples em essência. Pegavam empréstimos no Japão e usavam esse dinheiro para comprar ativos americanos, como ações e títulos do Tesouro, que pagavam mais. Isso era o carry trade. E funcionava até que parou. Parou quando o dólar começou a perder força frente ao iene. Parou quando os títulos americanos começaram a despencar. Parou quando o risco político fez os investidores se perguntarem: será que ainda vale a pena manter dinheiro preso nesse país? E então veio o efeito dominó. Investidores começaram a vender suas posições nos Estados Unidos, converteram seus dólares de volta para iene. Isso valorizou ainda mais o iene. O dólar caiu mais. E o ciclo se autoalimentou. Em agosto de 2024, houve uma queda abrupta nas bolsas americanas. Não foi manchete nas grandes redes, mas foi um sinal. O dólar não é mais uma certeza absoluta. Donald Trump prometeu restaurar o prestígio do dólar. Mas a cada nova tarifa, a cada novo ataque ao Federal Reserve, a cada ameaça pública a países aliados, ele aprofundou a sensação de que a moeda americana está sendo usada como um instrumento de chantagem e não como reserva de valor. E se a maior economia do mundo estivesse de pé apenas porque ninguém teve coragem de ser o primeiro a sair da sala? Pois esse dia chegou, e ele não veio com estampidos. Não houve anúncio oficial, nem reunião do G7. Veio com uma ausência. A ausência de compradores. Vamos aos fatos. Em 2015, 34% de todos os títulos da dívida americana estavam nas mãos de estrangeiros. Em 2024, esse número caiu para 23%. Uma queda de 11 pontos percentuais em menos de uma década. Centenas de bilhões de dólares a menos fluindo para Washington. E essa queda não é estatística, é sintoma. Em 2025, pela primeira vez em mais de 40 anos, o Tesouro americano teve dificuldade para vender uma emissão de títulos de 10 anos. O mercado exigiu rendimentos altíssimos, e mesmo assim, muitos lotes ficaram encalhados. Foi um sinal. Um desses que não se grita, mas que ensurdece. Não temos mais apetite por esse risco. E o que os Estados Unidos fizeram? Dobram a aposta. Trump exige cortes de juros, ataca o presidente do Fed, tenta controlar o Banco Central como se fosse um braço da Casa Branca. Mas isso não resolve o problema. Piora, porque os investidores percebem que nem o último reduto de autonomia institucional está seguro. E se o Banco Central vira um instrumento político, o dólar deixa de ser uma moeda e vira uma incerteza. Porque o que sustentava o dólar não era apenas a força da economia americana. Era a percepção de que o mundo precisava dele. Mas o mundo descobriu que não precisa. E quando você descobre que não precisa mais de algo, você não briga com isso. Você apenas deixa de usar. É isso que está acontecendo agora. Não estamos assistindo a um colapso. Estamos testemunhando um desligamento. Cada país que reduz seus ativos em dólar. Cada banco central que fortalece suas reservas em ouro. Cada contrato assinado fora da jurisdição americana. Cada uma dessas ações é um fio puxado da tapeçaria que sustentava o império. E não tem como costurar de volta. O que Trump não entendeu é que poder não se impõe com gritos. Poder se mantém com credibilidade. E a credibilidade foi embora. O mais perverso é que o impacto maior ainda está por vir. Porque enquanto a demanda global por dólares e títulos americanos cai, o governo dos Estados Unidos continua gastando como se nada estivesse mudando. Só em 2025, o déficit fiscal ultrapassou 2 trilhões de dólares. E sabe quanto disso foi coberto por investidores estrangeiros? Menos de 20%. O resto veio de impressão de dinheiro e de rolagem de dívida interna.
E qual o resultado disso? Inflação persistente, juros elevados, dólar enfraquecido, crescimento lento e um sistema que, aos poucos, se autoalimenta de instabilidade. Ao tratar aliados como inimigos, ao transformar tarifas em arma de retaliação, ao enfraquecer as instituições que sustentavam a credibilidade americana, Trump cavou com as próprias mãos o buraco onde o dólar agora se debate. Agora, você pode estar se perguntando, mas o que vem depois? O que vai substituir o dólar? A resposta talvez seja a mais surpreendente de todas. Nada. Ou melhor, ninguém sozinho. O mundo não está escolhendo outra moeda dominante. Está escolhendo diversificar, criar um sistema multipolar, com várias moedas, vários centros, vários fluxos. E isso muda tudo. Muda como o comércio é feito. Muda como os bancos operam. Muda como o poder é distribuído. O que estamos vendo é o nascimento de uma nova arquitetura financeira. E como todo nascimento, ele vem com dor, com ruído, com resistência. Mas ele é inevitável. O dólar não acabou. Mas o mundo onde ele era absoluto, sim. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te esclareceu, te provocou, te deu novas perguntas, eu te peço. Inscreva-se no canal, curta este vídeo, comente o que você pensa. E o mais importante, compartilhe com quem você acha que precisa sair do piloto automático. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Te vejo em breve. Até o próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos, biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns, bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.